meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, mais um conteúdo importantíssimo aí, trazendo aí uma informação importantíssima. Quando a Justiça pode antecipar os pagamentos dos benefícios do INSS? Bom, o INSS, vocês sabem que é responsável pelo pagamento de aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Esses pagamentos são essenciais para garantir a subsistência dos segurados que muitas vezes dependem exclusivamente desses valores para sua sobrevivência. No entanto, em alguns casos, é possível que os beneficiários enfrentem muitas dificuldades financeiras urgentes e não possam esperar os prazos que são regulados aí no processamento do INSS. Nós fizemos um vídeo anterior falando das análises, tempo que demora, como você pode antecipar, agilizar as análises. São informações muito relevantes, pessoal, não perca. Nessas situações, a Justiça pode intervir e antecipar o pagamento de benefícios, visando atender essas necessidades imediatas desses segurados, porque muitos não têm condições, estão incapacitados, não podem trabalhar, estão aguardando, por exemplo, uma decisão judicial porque já tiveram os seus direitos negados no INSS. E o processo judicial, ele é longo, o processo de incapacidade. Você tem fases do processo. Nós também falamos esses dias com relação a isso, explicando como funciona o processo judicial, até chegar na perícia judicial, até o juiz dar uma sentença. É muito tempo. E o segurado não tem condições. Muitos só têm essa renda dentro de casa. E como ficar aguardando? Nesses casos, existem a tutela antecipada, que é também conhecida como tutela de urgência. É um mecanismo jurídico que permite ao juiz conceder uma decisão provisória antes do julgamento final do processo. No contexto desses processos contra o INSS, a tutela antecipada ela pode ser utilizada para antecipar o pagamento de benefícios quando certas condições forem atendidas. Prestaram atenção, certas condições. Vamos ver quais são essas situações quando pode ocorrer. Bom, a prova inequívoca do direito. Para que a tutela seja concedida, é necessário que haja provas claras, convincentes, provas inequívocas do direito que o requerente está alegando. Isso significa que, com base nessas provas apresentadas, há uma forte probabilidade de que o requerente tenha direito ao benefício. Veja bem, o juiz ele não é obrigado a dar a tutela. Ele vai estudar o caso. Através de quê? De provas inequívocas, que tem que ser claras e convincentes. Lembra a documentação que a gente sempre fala, pessoal? Olha aí a importância, até num caso como esse, de subsistência, de você manter a família. Muita gente está nessas condições. Isso, eu já vi casos de terem que separar a família. A mulher ir com os filhos para uma casa, o marido ir para uma outra casa de parente. É uma coisa assim, bem, sabe, constrangedora. A pessoa independente, quando fica numa situação dessa, querendo ou não, ela se sente humilhada, se sente, sabe, é terrível. O risco de dano irreparável ou difícil reparação. O que significa isso? O requerente ele deve demonstrar que a demora em receber o benefício pode causar um dano grave ou irreparável. Por exemplo, se a pessoa depende do benefício para subsistência e está passando dificuldades graves, como nós acabamos de falar, isso pode ser uma justificativa para a concessão da tutela antecipada. Abuso do direito da defesa ou propósito proletório. Veja bem, caso o INSS esteja utilizando da sua defesa de maneira abusiva com o propósito de retardar o processo, isso pode ser um motivo para a concessão da tutela antecipada. A ideia é evitar que o requerente, que seria o segurado, ele sofra com a demora injustificada. Isso é sacanagem, Esse negócio é os advogados do INSS abusarem da defesa, ficarem entrando com recurso, ficar protelando, ficar pedindo mais prazos. Tudo isso faz parte dessa cláusula. O verossimilhança das alegações. As alegações do segurado, elas devem parecer verdadeiras e coerentes com as provas apresentadas. O juiz precisa estar convencido de que há alta probabilidade de que o direito alegado exista. Quer dizer, o que está escrito nos laudos, na documentação, nos exames que você anexou no processo, devem estar claros e cientes. Devem demonstrar, por exemplo, um problema físico, devem demonstrar claramente a sua incapacidade. Tem que ter coerência. A posição pacífica dos tribunais. Em alguns casos, se houver jurisprudência consolidada sobre a matéria, ou seja, se os tribunais superiores já têm entendimento pacífico do que o direito ao benefício existe, isso também
pode facilitar a concessão da tutela. O procedimento para solicitação. O requerente, ele deve apresentar um pedido fundamentado ao juiz, expondo os fatos e apresentando provas que justifiquem a concessão da tutela. O juiz vai analisar o pedido e, se entender que os requisitos preenchidos, poderá determinar que o INSS antecipe até que haja uma decisão final do processo. A importância da tutela é um instrumento para garantir que o segurado tenha acesso a direitos fundamentais de forma célere, evitando que a demora do processo judicial comprometa a sua dignidade e subsistência. O caso é único. A concessão da tutela dependerá da análise específica de cada situação pelo juiz responsável, tá? Nunca se compara, por exemplo, se você tem um conhecido que ganhou a tutela, que o juiz concedeu a tutela, e você está numa situação com um processo lá na justiça também contra o INSS, aguardando que o juiz também vai conceder. Não é assim, pessoal. Cada caso é um caso. É sempre recomendável buscar, por exemplo, você está orientado, sabendo como funciona um processo, as fases de um processo. Um aconselhamento jurídico também é muito válido. Geralmente, essa antecipação ocorre quando o segurado comprova através de documentos, laudos, a existência de uma urgência real da incapacidade de aguardar o prazo de análise desse benefício. Por exemplo, a pessoa necessita de uma cirurgia de urgência e não tem condições de arcar com os custos. Pode recorrer na justiça para antecipar, no caso, o auxílio-doença. Vocês sabiam disso? Para ingressar com esse tipo de ação, é necessário procurar um advogado especializado, tá? Que irá avaliar o caso, orientar sobre os procedimentos necessários. Entrar com o processo na Justiça Federal, você não precisa de advogado. Mas um caso como esse, pessoal, por exemplo, o mandado de segurança que nós já cansamos de falar em outros vídeos, é necessária a presença de um advogado. Então, é importante ressaltar que a antecipação dos pagamentos, ela não é automática, está sujeita à análise do juiz responsável pelo processo. Foi como eu falei, o juiz ele tem que ter convicção de que está colocando em risco a sua subsistência, da sua família, que está havendo abuso da defesa do INSS, todos esses casos que nós falamos aqui. Além disso, é fundamental ter em mãos todos os documentos que comprovem a urgência da necessidade dessa antecipação. Quanto mais robusta a prova, maiores são as chances de sucesso nessa ação. É importante mencionar que os pagamentos do INSS, também antecipados, é uma medida excepcional e deve ser utilizada somente em situações de extrema necessidade. O INSS não vai conceder assim todos os casos. Como vocês viram, a pessoa precisa fazer uma cirurgia, não tem como marcar como os custos, o INSS vai e antecipa o auxílio-doença, antes mesmo da pessoa fazer a cirurgia. Isso é só num caso de última necessidade. A pessoa chega numa maca, chega de cadeira de roda, chega capengando no INSS, eles não dão um benefício. Imagina se você ainda vai fazer uma cirurgia, se o INSS vai te antecipar o benefício. Existe aí dentro do INSS, eles alegam um prazo legal para analisar e conceder benefício. E a justiça só intervém em casos específicos, em que o atraso possa causar sérios prejuízos ao segurado. A antecipação de pagamentos do INSS pela justiça é uma possibilidade, como nós falamos, em casos excepcionais de urgência comprovada. E como nós sempre falamos, né? Você, quanto mais conhecimento tiver, você na sua região, muitas vezes as pessoas me colocam casos aqui nos comentários, me perguntando o que eu acho, como deve proceder. Pessoal, não funciona assim. Você precisa ter documentos na mão, você precisa sentar, conversar, analisar. Não é simplesmente coloca lá na pergunta para mim, o meu caso é assim, o que eu faço? Eu não tenho como responder o que você faz. Precisa saber a situação que está, os prazos, o tempo, o tipo de benefício. Tem que analisar, no caso, a idade, a incapacidade. Existem 3 tipos de incapacidade: leve, grave e média. Precisa ver a situação que você está no INSS, quantos indeferimentos teve, quanto tempo você está aguardando, por exemplo, uma análise de um benefício, uma perícia. Não é assim. Faz uma pergunta e tem gente que fica brava, né?
ainda acha ruim de eu não responder como se fosse só para ele. Eu já falei que tem dias que eu chego a receber 100 perguntas aqui no canal. Quer dizer, fora a gravação de vídeo, fora tudo que eu tenho que fazer, ainda tem umas 100 perguntas. E eu não vivo só disso aqui. Eu não vivo só de fazer vídeo. Eu tenho outros trabalhos para fazer. Então não é tão simples assim responder a todo mundo. Agora, eu sugiro que quando tem uma dúvida muito grande, procure aí orientação de um advogado. Vale muito a pena. É claro que muitas coisas você aprende aqui no canal, muito conhecimento você adquire aqui no canal. O que eu puder passar para vocês, eu passo. Mas é o que eu falei, é necessário ter elementos na mão para estudar, para saber o que está acontecendo realmente. E isso é feito com calma, não é em 2, 3 linhas que eu vou conseguir ajudar ou fazer um milagre acontecer na sua vida. O que eu posso fazer e faço aqui, procuro ser o melhor para fazer, é transmitir o conhecimento, tirar dúvidas, esclarecimento, isso sim, né? Então é importante, como eu falo, assistir o vídeo completo, que nem chegar agora, que nós já estamos no final do vídeo, ouvir o que tem a falar, isso é importante. Tem gente que com 1 minuto de vídeo já sai fora porque acha que já sabe tudo, e depois vai com a pergunta lá nos comentários, perguntando o que está dentro do vídeo. Mas tudo bem, né? As coisas funcionam, isso são ossos do ofício. Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham entendido a importância da tutela antecipada e em que situações que ela podem ser utilizadas aí pela justiça e também no INSS, tá? Se você gostou do vídeo, não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para sempre ser beneficiado com os nossos novos conteúdos. Você vai estar sempre atualizado, sempre com informações relevantes, tá? E não vai perder nada e não paga nada. Olha que maravilha. Você, meu amigo e minha amiga, muitos que já me acompanham há anos, alguns aqui já estão desde o início do canal. Meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, amor, tudo de bom, tá? Esperança, tudo de bom mesmo. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.